vamos lá, vamos falar do que interessa. As principais notícias do Cortinas. Hoje é dia 5/5/2025. Ó, pega. Pega, mas você acha que tem o simbolismo, tá tudo bem? Se você acha que não tem simbolismo, também está tudo bem. Mas vamos falar aqui de uma coisa que não é nada simbólico. Terceiro pedido de impeachment do Augusto Melo. E pelo visto, agora, ó, é o seguinte, mano. Quem escreveu essa matéria foi o... Tá falando bagulho. Foi o cara lá, o Thiago Salazar, que é fã do Duílio. Conselheiro do Corinthians protocola mais um pedido de impeachment contra o Augusto Melo. Saiba detalhes. A reprovação das demonstrações financeiras de 2024 motivou mais um pedido da destituição do Augusto Melo do cargo de presidente do Corinthians. Dessa vez, quem protocolou a solicitação da Secretaria do Conselho Deliberativo foi o Paulo Roberto Bastos Pedro, o advogado do membro do Conselho de Orientação do CORE. Paulo Pedro, como é conhecido no Parque São Jorge, pertence à Chapa 82, Movimento Corinthians Grande, que apoiou publicamente o atual mandatário da última eleição. Aqui tem um ponto, que é o quê? Eu tava até vendo uma das pessoas que mais sabe do Corinthians, os bastidores do Corinthians, é a Letícia Beppler, né? É do estádio e tal. Ela tava falando que esse cara aqui, ele é o, tipo, dentre os que estão lá dentro, é o que mais pode chegar a uma, vamos dizer assim, alguém que pode fazer algo pelo Corinthians, esse Pedro Paulo aí, né? Tanto que ele apoiou o Augusto Melo, né? Apoiou o Augusto Melo. Até ele fala aqui, ó, abre aspas para o Paulo Pedro, ó. Votei no Augusto Melo, apoiei pela chapa, mas estou muito decepcionado, muito totalmente. Ele é uma caricatura daquele candidato, não cumpriu 10% do que prometeu. Isso eu falei pra ele, afirmou o conselheiro à Gazeta Esportiva. Xiii! A base do pedido, que deve culminar uma nova discussão nos órgãos internos do clube sobre as ações e eventuais omissões de Augusto Melo, é o texto do próprio voto do Paulo Pedro, na reunião do CORE, que determinou a sugestão de reprovação das contas pertinentes ao primeiro mandato do Augusto Melo. Abre aspas para ele novamente. Ó. O meu relatório não versa tão somente sobre as contas do Augusto Melo, ele versa sobre a administração irresponsável que tivemos em 2024. O CORE tentou orientar, mas ele não compareceu às reuniões. Enviamos recados aos diretores dele, mas eles ignoraram, comentou Paulo Pedro. Caralho, aqui tá até a página, pega. No relatório de 25 páginas, Paulo Pedro detalhou com sustentação jurídica para cada tópico citado, diversos descumprimentos e infrações estatutárias, assim como ocorreu diante de artigos da Lei Geral do Esporte. Entre tantos outros principais motivos listados estão a ausência de informações de documentos que deveriam ser apresentados pela diretoria, a ausência de balancetes mensais, a ausência de aviso prévio das demonstrações financeiras ao CORE, a contratação da empresa Workservice Segurança Privada LTDA sem cotação ou orçamento, sem formalização de contrato, sem seguir recomendação do compliance, com funcionário sem registro legal, com ficha cadastral de constituição da empresa 75 dias antes da contratação e sem autorização do funcionamento da Polícia Federal. Cara, isso aqui é grave, hein? Contratação da Chiara Segurança Privada Limitada para substituir a Workserve sem cotação de orçamento prévio, sem autorização da PF no auto da contratação, com funcionário sem registro legal. Caralho. Aumento substancial de 85% nos serviços contratados nas despesas gerais administrativas do departamento de futebol. Contratação de mais de 100 funcionários para o clube social, que representou um aumento de 23% na folha de pagamento. A ausência da revisão orçamentária durante o ano de 24. O aumento das despesas financeiras em 200 milhões. Caralho, velho. A ausência do relatório de auditoria ou consultoria da Ernst Young. Isso pra mim é o que é o mais grave, porque o Augusto Melo bateu o mano e falou, não, vou contratar aqui, vocês vão saber de tudo, né? Aí depois a gente viu, na verdade, o que aconteceu, né? Que ele desistiu, não mostrou e colocou gente que odiava ele lá e colocou na administração. A ausência de adoção de medidas, inclusive da Comissão de Ética, sobre as despesas improváveis de 40 milhões já imposta pela FIFA pela primeira audiência no caso de Matias Rojas, que se utilizou de uma cláusula aceita e não cumprida pela gestão atual. Mas aí que tá, velho. Aqui, mano, mas quem contratou o Rojas foi o Duílio, velho. Não foi o Duílio que fez? Aí o Augusto Melo tinha uma cláusula, acho que era um pagamento, pra se atrasar salário. Se atrasar salário, ele podia pedir as contas e já era, entendeu? Ninguém sabe o que aconteceu de verdade, né? A gente vai saber agora. E essa pica de 40 milhões vai vir
pesada, né? Degradação do... Ah, isso aqui é interessante. A degradação do programa Fiel Torcedor. Redução de associados de receita, que caiu 106 milhões em 2023 para 70 milhões em 2024. Afora tantas reclamações, números reduzidos de ingressos disponibilizados. Mano, cambista teve ingresso pra caramba, né? Cambista. Agora os caras que era do Fiel Torcedor mesmo, pra comprar um parto, né, velho? Fora que o site caía, fora que, mano... É só você ir no Twitter, escreve lá, Fiel Torcedor, você vai ver as reclamações, é um absurdo, né? Questão de desacordo com o Profut. Déficit de 181 milhões após o resultado positivo em 2023, um orçamento aprovado em 2024 que previa um superávit de caralho, 17 milhões. O que aconteceu? O que o Augusto Melo fez, velho? Porcentagem de quase 20% do déficit sobre a receita bruta de 2023, apenas 0,55 abaixo do limite legal do Profut, para ser considerada uma gestão temerária. Margem que deve ser superada se somada à execução dos juros das correções da PixBet pelo não cumprimento do pagamento de 44 milhões gerados pela rescisão do contrato, da rescisão unilateral por parte do Corinthians, além da receita obtida da doação de torcedores através da vaquinha para pagamentos da Neoquímica Arena, que foram compostas nas receitas do clube e não deveriam ser consideradas, que fatalmente aumentaria o déficit operacional. Nossa, o Augusto Melo enlouqueceu, velho. O Augusto Melo tá maluco. Tá biruleibe. Porra é essa? Eles brincam com os poderes. Começa a imaginar que o Augusto acredita que foi eleito para um reinado, não para um mandato. Ele não é rei. Tem órgão de controle, tem que respeitar, não pode fazer o que quiser, argumentou Paulo Pedro, que entregou seu texto de voto ao presidente da Gaviões da Fiel, Alexandre Domênico Pereira, apelidado de Ale. Logo após a reunião do Core, naquele mesmo dia, tinham representantes dos Gaviões na porta do clube. Eles fizeram algumas perguntas, me abordaram, eu disse que meu voto é público e enviei para o Ale. Meu voto está lá. Ele foi educado, disse que estava atento e disse que estava difícil e iria analisar com atenção e não tivemos mais contato, explicou. O problema dessa gestão é que eles estavam preocupados com as ditas contingências de 191 milhões de 2023 e no déficit operacional de 2024. Estavam preocupados com a gestão do Duílio do que com a gestão do Augusto. E sobre os déficits de 181 milhões, não apresentaram nenhuma explicação. Aqui que é foda, hein, mano? Porra, os caras acham que vai... gente, tá faltando 181 milhões de reais aí. O que você tem pra dizer? A gente vai dizer. Tem até esse dia, hein? Augusto, chegou o dia. Cadê? Não, a gente vai dizer. Augusto, não tem essa. Você tem que falar o que aconteceu porque o prazo acabou. Não, a gente vai falar. E ficou por isso mesmo. Para piorar sobre as contingências que eles citaram em 2023, não apresentaram nenhuma documentação de suporte. Colocaram no papel sem nenhuma comprovação. Ficou só de boca. Aliás, o Sidorf, leia-se Luiz Ricardo Alves, gerente financeiro do clube, pedi diversas vezes para ele mandar o contrato de prestação de serviço e ele não mandou. O Core pede, ele não manda. Concluiu Pedro Paulo. Cara, isso aqui é pesado, hein? O pedido de afastamento do Augusto Melo se norteia no artigo 106 do Estatuto do Clube, letras D e E, que diz o seguinte: são motivos para requerer a destituição dos administradores, presidente da diretoria ou de seus vice-presidentes, ter infringido por ação, omissão expressa ou norma estatutária e a prática de ato irregular ou temerária. Augusto Melo teve suas contas reprovadas pelo Conselho Deliberativo do Corinthians, que seguiu as sugestões do Conselho Fiscal e também do Conselho de Orientação. Nos 3 casos, as decisões colegiadas aconteceram por ampla maioria dos votos. Esse é o 3º pedido de destituição do presidente, que assumiu a função em janeiro de 2024. Além da solicitação protocolada na segunda-feira, há um pedido do CORE devido às questões técnicas das demonstrações financeiras apresentadas em 2024, quando sequer as faturas dos cartões de crédito do clube foram cedidas ao órgão. Também o caso mais avançado, que diz respeito a uma comissão assumida pelo Corinthians, o intermediário ainda não teve a participação comprovada na formalização do contrato da VaidBet. A Polícia Civil deve concluir essa investigação ainda este mês, em maio. A votação para eventual afastamento de Augusto Melo pode ser agendada por Romeu Tuma, presidente do Conselho Deliberativo, a qualquer momento. Bom, é o seguinte, a minha opinião sobre isso é o seguinte: o Augusto Melo, ele veio com a ideia de mudar tudo, porque vinha a renovação e transparência, acabou com o Corinthians. Então, ele veio com uma proposta de mudar tudo, né? De trazer transparência, né? Teve gente que aceitou isso e acreditou isso. Eu aqui falei aqui, quem que acompanha aqui a live desde o ano passado, desde o 23, sabe que eu falo muito bem disso, né? Que o problema
o Augusto Melo, o que tinha era ruim, mas era melhor do que o André Negão, que era cria do Andrés, cria do Duílio, cria do Roberto de Andrade, tá ligado? Esse é um ponto. E aí tem gente que fala assim, não pode tirar o Augusto Melo porque ele tá batendo de frente com a renovação e transparência. Augusto Melo era da renovação e transparência. A gente não pode esquecer isso. Não pode esquecer isso. Ele é fruto desses mesmos caras, entendeu? Mas ele achou, ó, primeira coisa, vamos lá. O negócio da vai de bet. E até, ó, o Augusto Melo falou assim, pô, eu preciso me defender, entendeu? Eu preciso saber do que eu estou sendo processado, por que tá acontecendo isso, eu preciso me defender. Aí, quando teve os impeachments lá, o pedido de impeachment, a torcida foi pra cima, né? A torcida foi pra cima e falou, não vai ter não, mano, o cara tá tentando. Mas, meu, depois dessas alegações, depois das pessoas do Pedro Paulo, que é o que dizem, né? É o que dizem. E é o que tá tentando manter o Corinthians mais na seriedade, né? Falou, mano, não dá, velho, desculpa. Ele não apresentou nada, mano. Aí virou bagunça, né, velho? Eu fico triste, eu não fico decepcionado, porque era uma coisa que eu falei assim, mano, dos males o menor, né? A gente sabia que era ruim, entendeu? Mas o Augusto Melo, mano, vai rodar, isso é fato, ele vai rodar por burrice, Sabe aquela pessoa que tinha a faca e o queijo na mão pra entrar pra história? Pô, mano, acabou. Já era. Não tem o que fazer, entendeu? Acho que no caso dele ali, se ele souber rezar, reza. Mano, já era. Os caras já estão decidindo quem vai assumir quem, tá ligado? Eu só espero do fundo do meu coração que isso não chegue no time, né? Que não chegue no time. Porque o Corinthians tá começando a melhorar, tá começando a progredir, porque foram 5 anos de só desgraça, só merda. Eu espero que não atinja o Corinthians, né? Futebol, né? É isso. Falamos aqui, né, sobre o terceiro pedido de impeachment do Augusto Melo, que quem protocolou foi o Pedro Paulo, que é um conselheiro do qual que a gente conhece aqui, é responsável, não é responsável, e o Augusto Melo vai ter que se defender e tá demorando pra fazer isso, né? Mas tudo bem, né? A gente não pode esperar inteligência de certas pessoas, né? Falando em... E quem escreveu a matéria foi o Thiago Salazar, né, do Gazeta Esportiva, tá aqui, ó.